Olá, muito bom dia para você, para sua família, para você que está em casa, para você que está no trabalho, no ônibus, na varanda, na piscina, na cozinha, no banheiro, porque você tem todos os meios de poder estar ligado na sua TV Mar Canal 25. Por exemplo, você que tem um telefone Android ou sistema iOS, você pode baixar um aplicativo no seu aparelho e estar assistindo a sua TV Mar Canal 25 em qualquer lugar que você estiver. É muito simples baixar esse aplicativo ITV Mar e aí você vai estar com a programação na sua mão, exatamente assim. Você também tem uma outra opção que é a gazetaweb.com. Na gazetaweb.com, lá em cima, do lado esquerdo, tem o nome TV Mar, clique ali em cima, depois clique no ao vivo e você vai estar sabendo de tudo o que está acontecendo em Maceió, Alagoas, no Brasil e no mundo. É muito simples, olha lá, à esquerda está vendo o nome TV Mar, o Bruno já está colocando a setinha em cima, você clica ali em cima, depois, se não estiver já no ao vivo, você clica no ao vivo e você vai estar assistindo toda a programação da sua TV Mar Canal 25. E você tem a opção que é a que a gente agora vem divulgando bastante, já tem mais de um mês. Pois é, então já não é mais novidade. Mas é muito legal porque você pode recomendar o programa para os seus amigos, porque agora está no YouTube. Você vai digitar YouTube lá na página principal, você vai clicar nesse espaço lá em cima, onde o Bruno vai clicar agora e digitar TV Mar Canal 25 e você vai estar exatamente assistindo através do YouTube toda a programação. Aí quando chegar nessa página aí, essa página é a página principal, é a página antiga, os programas antigos, clica aí outra vez aí em cima para você estar exatamente com os programas atuais. Estão todos os programas atuais de ontem, né? Até ontem está tudo aí. Daqui a pouco vai estar o programa Canal Esporte com Viderlan Araújo. Daqui a pouco o nosso programa, mais ou menos 11 horas da manhã, esse programa já vai estar no YouTube. E aí você pode agora recomendar através do YouTube qualquer amigo, amiga, parente a assistir o programa, tá certo? Então fica essa dica aí. E a gente deseja uma semana abençoada, maravilhosa, de muita alegria, de muita saúde, de muita paz, de muita prosperidade para você, para os seus amigos, para os seus colaboradores, vizinhos, filhos, para os que estão bem pertinho de você, mas também para quem está longe, mas que você tem um carinho todo especial. A gente deseja exatamente uma semana de muita alegria mesmo, tá certo? De muita proteção divina, que Deus possa contemplar a sua família, os seus parentes, os seus colaboradores de uma forma muito especial, para que nesta semana você tenha muito mais alegria, tá legal? É o que a gente deseja para você. E o programa Cortando já está no ar e hoje no nosso programa, muito interessante, nós vamos conversar com o médico Teodorico Fernandes, ele que é urologista. Agora, sabe do que é que ele vai falar hoje? De um assunto que não interessa só aos homens, não, interessa às mulheres também, porque o assunto é disfunção erétil, ou seja, impotência sexual, exatamente voltada para os homens. Mas por que interessa às mulheres? Porque é lógico que é do interesse também das mulheres. Então você, mulher, homem que está assistindo o programa, manda um recadinho bem rapidinho para aquele teu amigo, sabe, que está reclamando, está achando uma coisa meio estranha, não está conseguindo, tem dificuldades. Aí você dá uma ligadinha rapidinho sem querer, né? E querendo que a pessoa exatamente assista essa entrevista com o doutor Teodorico Fernandes, que ele é uma sumidade no assunto e vai dar todas as dicas. Interessante é que o doutor Teodorico Fernandes ele é muito didático, então qualquer pessoa entende perfeitamente como é que ele dá, quais as explicações dele são todas muito fáceis para a gente, para o leigo mesmo, né, entender, tá certo? Então você não pode nesse momento ser egoísta, então dá uma ligadinha bem rápido aí, porque com certeza é muito importante essa entrevista que vai falar sobre disfunção erétil, tá certo? E você vai ver também uma reportagem com uma família alagoana que convive com o autismo. Exatamente, muito interessante também essa reportagem, porque diz respeito também à saúde, ao bem-estar, tá certo? A felicidade das famílias, tá legal? Então vocês têm dois grandes motivos para mandar um zap, um recadinho, rapidinho para sua amiga e para o seu amigo, tá legal? Gente, o número de doações de córneas para transplantes caiu em mais de 50% em Alagoas. De acordo com dados do Hospital Universitário,
Este ano, se comparado a 2014, 94 pessoas tiveram o sonho de enxergar adiado e continuam na fila de espera da central de transplante no estado. Os dois principais motivos, segundo a organização, para esse quadro são a falta de informação que alimenta o preconceito e o medo das famílias de autorizarem a doação de córneas de seus parentes falecidos. Doar órgão é doar vida. Eu já até passei por esse momento e sei o quanto é difícil para a família, mas também pude ter a certeza de que é uma alegria, de uma certa forma, para alguém que sabe que parte daquela pessoa que partiu, alguns órgãos daquela pessoa que não está mais entre a gente, já está sendo utilizado em uma outra pessoa. Então, deve ser também motivo de alegria. Então, eu acredito muito nessa versão de que a falta de orientação, e outro dia a gente teve uma entrevista aqui com a coordenadora do setor, a vice-coordenadora do setor, explicando que existe sim alguma divulgação, material informativo, educacional, mas que precisa também de investimento mais nessa área para que pessoas sejam mais contempladas, com a vida, porque você poder enxergar, você poder ter a sua visão de volta, deve ser uma alegria muito grande e que precisa apenas, na minha opinião, de uma divulgação melhor, uma educação mais precisa, no sentido de levar para as pessoas essa informação e com certeza a gente vai ter muito mais famílias doando exatamente esses órgãos, tá certo? Gente, a arte da Ilha do Ferro, lá em Pão de Açúcar, eu conhecia a Ilha do Ferro, é uma maravilha, Suas paisagens, cores, sua gente e os costumes locais serviram de inspiração para o trabalho da designer Amanda Soares. Pois é, as peças elas estarão expostas na próxima sexta-feira, dia 10, às 19 horas, no Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore. O trabalho da artista foi o único classificado para a exposição temporária em 2015. A exposição ela é gratuita, mais informações pelo telefone que está na sua tela, o 3214 1716 e o 3214 1710, tá certo? Então fica aí essa dica e com certeza a Ilha do Ferro, ali em Pão de Açúcar, é uma maravilha. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vá porque você vai ficar realmente maravilhado com as coisas belas daquela ilha. E a ONG Centro de Amor à Vida, o Cavida, completa exatamente 3 anos de atividade hoje. Nesse período já atendeu cerca de 5.500 pessoas que tiveram algum tipo de depressão ou que tentaram até mesmo suicídio, pensaram em suicídio. O objetivo da entidade é dar apoio psicológico a essas pessoas. O Cavida fica localizado na rua Walter Ananias, 341, próximo ao Colégio São Jorge, em Jaraguá. Portanto, parabéns aí, aniversário de 3 anos da entidade Cavida, ajudando pessoas que têm algum problema de depressão, algum problema de saúde e que é muito sério. Quando a gente não entende, quando a gente não conhece e alguém está com depressão, a gente usa alguns termos pejorativos, sei lá, como frescura, alguns outros termos feios, mas porque a gente não sabe do que se trata. Hoje eu tenho uma noção muito maior do que significa realmente uma depressão e que são pessoas que precisam sim da nossa ajuda. Então, parabéns aí para o pessoal da ONG que está completando agora 3 anos de existência e que continue ajudando vidas, pessoas a se recuperarem exatamente de algum trauma, de algum problema psicológico, tá certo? Gente, a nossa Gazeta de Alagoas de hoje está aqui, ó. Incêndio no Feitosa mata 3 pessoas da mesma família, Acredita-se que algum problema elétrico ainda está sendo levantado, mas é uma tristeza muito grande. Essa imagem aqui, do CRB e CSA, primeiro clássico do ano, chamado Clássico das Multidões, ou da Multidão. E eu, sinceramente, eu acho que a gente, me perdoe o pessoal da área do esporte, mas eu acho que a gente valoriza demais, assim, o futebol.
Sabe no que é que eu fico pensando? Perdão mesmo, mas já estou falando e vai assim mesmo. É que a gente deveria utilizar, sabe, esses espaços maiores para a educação. Gente, educação. A gente gasta, né, em todas as redes, em todas as televisões, o dia inteiro, no mínimo aí, cada rede, cada televisão, não gasta menos do que 1h30 para falar de futebol. Mas o que eu fico pensando é que não se gasta nem 1 minuto para falar de educação. Um documentário, fiscalização constante, denúncias constantes na falta de uma gestão pública eficiente no que diz respeito à educação. Eu não sei. Deixe de calma, Ariel. Não tem muito. Não sei se é deixar de calma, se é ter calma, sabe, Bruno? É porque assim, eu acho que a gente valoriza muito aí uma confusão dos infernos ontem. Sabe? Ariel, você gosta de futebol? Eu gosto, eu sou até securento, gosto de bater um rachinha. Mas isso deveria ser uma coisa supérflua, então não tão valorizada. Porque, sei lá, de 1000 pessoas que se dedicam ao futebol, uma se dá bem. Mas se de 1000 pessoas que se dedicarem aos estudos, eu acredito que pelo menos 900 vão se dar bem na vida. E eu acho até que eu não vou nem ser ouvido aí, né? E principalmente nacionalmente. Mas, sinceramente, a gente valoriza demais, tá? A confusão, foi tanta gente presa, sabe? Confusão, baderna, maloqueiragem. Famílias querendo assistir uma boa partida de futebol, às vezes são impedidas pela insegurança. Então vamos procurar, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse negócio de futebol um pouquinho de lado e vamos valorizar mais a educação? Vamos começar a dar destaque à educação, que eu tenho certeza que a gente vai mudar muito mais rápido a situação do nosso estado e do nosso país. Certo? Vamos ver isso aí. Está aqui, ó. O governador Renan Filho poupou apenas segurança e saúde no quesito economia. Parabéns ao governador, parabéns mais uma vez. Eu continuo, governador Renan Filho, acreditando no senhor. Eu continuo acreditando. E não é puxando o saco, não. Porque na hora de descer a lenha, a gente vai descer a lenha mesmo. Até porque eu não vejo muito ainda como a gente está criticando, porque ele só está há 3 meses no cargo. Agora, poupou apenas segurança e saúde. Parabéns. Poupou aí, tirou aí 211 veículos que eram locados, alugados ao Estado. Ariel, 211 veículos é muita coisa, meu filho. É muita coisa. É muita coisa. Sabe o que representa esses 211? Mais de 1 milhão por mês aos cofres públicos. Inclusive o próprio governador cortou na carne. Ele tinha 10, não lembro bem, 10 ou 12 veículos lá no palácio, ficou apenas com 3. Perfeito, vamos cortar na carne mesmo. Muito bem, parabéns. Agora, eu não vi, eu procurei ver, desculpas, a matéria e não vi. Ele diz aqui que poupou apenas segurança e saúde. Aí eu gostaria que a educação também ela fosse poupada de algum tipo de sacrifício. Eu quero parabenizar, inclusive, ao Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, que nós vimos uma matéria esse final de semana, na própria Gazeta de Alagoas, dizendo que Alagoas é o estado do Nordeste que caiu muito a criminalidade. Muito bem. Em Alagoas foi mais de 30% que caiu a criminalidade e em Maceió, Alagoas, mais de 15%, tá certo, mais de 15% Alagoas e Maceió mais de 30% caiu de criminalidade. Então, parabéns para o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça e toda a equipe de segurança pública. Ontem, pela manhã, eu estava na padaria conversando com alguém da segurança pública, ele disse que o doutor Alfredo vai nas operações, mas ele não vai para se exibir, não, ele vai para ir mesmo. Ele vai porque ele quer ir, tem prazer de ir e quer estar ao lado ali das pessoas que estão ali na operação direta ali. Então, parabéns. Agora, a segurança sem educação vai ser só uma maquiagem, é só uma maquiagem, é só uma maquiagem.
Saiu esse modelo, não fica absolutamente nada, volta a bagunçar tudo outra vez. Portanto, a educação ainda é o melhor. Eu quero deixar essa dica aí para o governador. Não sei nem se alguém vai poder falar isso para ele, mas fale para ele. Não poupe, governador Renan Filho, não poupe a educação. Invista, cobre, fiscalize, vá lá nas escolas. Faça uma visita, governador. Faça uma visita. Primeiro vá na Secretaria de Educação, pega lá uma lista lá de equipamentos, de alimentos ou algo parecido que tem na escola, pega aquela lista, vai lá, de surpresa, governador, vai de surpresa, para flagrar, vai de surpresa e punir realmente aquelas pessoas que não estão empenhadas aí com a nossa educação. Vamos fazer o seguinte, eu estou um pouco ansioso para o assunto daqui a pouco, que vai falar sobre disfunção erétil, exatamente, impotência sexual. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Eu quero mandar um abraço para o doutor Unaldo Menezes, né? Uma figura
Obrigado, doutor, pelo carinho, pela audiência, obrigado mesmo. Está sempre aqui também nos dando dicas, né? Gente, deixa eu ver aqui, eu acho que já me perdi um pouquinho, mas está aqui, ó. Estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas na Escola de Tiro com Arco no Centro de Treinamento da Vila Olímpica, da Secretaria de Esporte e Lazer, no Village Campestre, ali na área do Tabuleiro. As aulas são para toda a comunidade a partir de 12 anos de idade. Os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 9629-8476 ou 3313-7696 ou na sede da Federação Alagoana de Tiro com Arco, localizada ali na rua Barão de Atalaia, 293, no centro de Maceió. E abril é considerado pela Organização das Nações Unidas como o mês em atenção ao autismo. A repórter Meline Lopes conversou com uma família que convive com essa doença. Vamos conferir. Hoje, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu tenho aqui ao meu lado a Germana e o Maurício. Eles são pais do Rafael, de 5 anos, e foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. Queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente como que foi esse processo até o diagnóstico e se é fácil de conseguir esse diagnóstico, quais são os profissionais responsáveis por esse diagnóstico também. Bem, o diagnóstico ele é dado por neuropediatra ou psiquiatra infantil. No caso do Rafa, foi um psiquiatra infantil. A suspeita já havia sido levantada por outros profissionais e ele iniciou o tratamento antes mesmo do diagnóstico. E essa intervenção precoce é essencial. Então, o conselho que a gente dá é que mesmo que não seja dado, que os profissionais insistam em estabelecer um prazo, 4 anos, 5 anos, iniciem o tratamento, iniciem a intervenção precoce terapêutica, logo de cara, mesmo sem saber qual o problema, né? E porque eles apresentam déficits de comunicação, de interação social e alguns movimentos estereotipados. Todas essas 3 deficiências, né, podem ser trabalhadas desde o início, por terapeuta ocupacional, fonoterapia, educador físico, também é indicada a atuação, e pedagogas, e psicopedagogas. Agora, a gente, de uns anos para cá, teve mais conhecimento sobre a doença, teve mais diagnósticos sobre a doença também. Como você falou anteriormente, para cada 88 nascidos, há um diagnosticado com autismo. Essa proporção ainda pode ser um pouco maior por questões de desconhecimento. Sim. Mas mesmo com todos esses ganhos conseguidos ao longo desses anos, vocês ainda sentem alguma dificuldade de inserção social dessas crianças? Como vocês estavam me falando, existe problema, inclusive, por conta de escolas, não é isso? Sim, o desconhecimento é geral, né? As pessoas, quando têm de enfrentar, é que descobrem, na verdade, do que se trata. A gente fala por nós. O conhecimento que a gente tinha antes do Rafael vir era do filme do Dustin Hoffman. Eu sou muito franca, eu desconhecia totalmente. Então, a gente tem aquele estereótipo do cara que decora muita coisa, que é capaz de recitar coisas inúteis, né, como no caso dele, uma lista telefônica. E, de uma forma geral, há esse desconhecimento na família, no núcleo menor, que no caso era o nosso, na família como um todo, e isso se estende para a sociedade, para as escolas, para os amigos. Então, é necessário fazer um trabalho de conscientização de que essa síndrome afeta muitas pessoas, ao contrário do que se imagina, e que essas pessoas vão carregar para o resto da vida deficiências, necessidades especiais, mas que podem ser trabalhadas e suplantadas aos poucos, desde que haja uma intervenção frequente, né? Há necessidade de uma intervenção frequente e de compreensão por parte da sociedade. Não se trata de uma criança mal educada, de uma criança pura e simplesmente birrenta, né? A birra de uma criança autista, ela tem um viés mais forte normalmente e ela é acirrada pelo autismo. Não é por conta do autismo, mas é acirrada pelo autismo. Há formas de trabalhá-la, né? E aí entra um trabalho de psicólogos, de aplicação do ABA, né? Que é
análise aplicada do comportamento, né? Por meio da análise do comportamento, das repetições de determinados comportamentos inadequados, há uma intervenção de psicólogos, guiando mesmo a família. Diz, olha, caso faça tal coisa, o que você deve fazer, o procedimento deve ser esse, a fim de extinguir determinados comportamentos. Né? Essa é a intervenção que tem se mostrado cientificamente mais eficaz. Ressaltando que, assim, o autismo não tem cura. Então, assim, a criança ela não nasce autista, ela desenvolve o autismo com o passar do tempo. Ela desenvolve o autismo com o passar do tempo. Então, assim, existe toda essa preocupação de como tratar, como pode fazer. Os pais, né, se me permite falar, a gente montou uma associação, né, então existe essa associação dos autistas que foi fundada pelos pais, hoje está fazendo 4 anos, né, e a gente, assim, necessita da ajuda porque não tem nenhuma iniciativa por parte do poder público. Era o que eu ia ressaltar agora, porque, como você falou, é uma equipe multiprofissional envolvida diariamente. Tem a questão de psicopedagogo, tem a questão também de educador físico, enfim, são uma série de profissionais envolvidos e isso acaba tendo um custo alto. Então, como que vocês fazem? Vocês tiveram iniciativa própria e louvável da questão da associação e hoje em dia atende cerca de 40 crianças, é isso? Isso. Então, a associação ela envolve psicopedagogo, essa equipe multidisciplinar, psicopedagogo, psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e educador físico. Né? Então, assim, cada pai ele busca formas de como enfrentar a situação. Então, a gente, assim, juntou a associação para dividir as despesas, trocar experiências e, assim, para somar no intuito de desenvolver não somente as nossas crianças, mas as crianças de forma geral. Isso, vocês que têm a manutenção, vocês que custeiam mensalmente essa associação. Isso. A gente, infelizmente, até o momento, a gente não existe nenhum convênio, nem com o Estado, prefeitura, nada. Então, assim, os pais se juntam e a gente faz um rateio das despesas. Então, isso ocasiona que um atendimento de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional fica com preço diferenciado. A gente está disposto a ajudar, até porque, assim, a gente passa por isso no dia a dia, enfrentamos essas dificuldades, né? E, assim, trocamos experiências, né? E, assim, hoje o Rafa tem 5 anos, mas ele tinha 3, tem 5, vai ter 7, 10, e como será o dia a dia? Pois é, a gente sabe que é difícil, mas para tudo na vida tem jeito, né? A gente viu uma entrevista semana passada com a médica sobre exatamente esse assunto do autismo e realmente eu fiquei encantado com as dicas que ela deu e se consegue melhorar muito, né, a qualidade de vida desse pessoal. Agora olha aqui, ó, por um longo tempo os homens acreditavam que seus problemas sexuais eram parte normal e esperada do seu processo de envelhecimento, vergonha, tabu, desinteresse ou mesmo preguiça, né? A medicina moderna, mudanças progressivas e atitudes mudaram definitivamente esse mito. Os homens modernos e seus médicos passam a cada dia se sentir mais confortáveis para conversar sobre seus problemas sexuais e sobre os inúmeros tratamentos que mantêm a vida sexual dos pacientes ativa e com qualidade. Até além dos 70, 80 anos, meu Deus do céu, coisa boa, né? De idade, né? E para explicar exatamente melhor sobre a disfunção erétil, recebemos aqui no estúdio o médico urologista, Dr. Teodorico Fernandes. Primeiro que eu gostaria até já de dar uma cutucada aqui no Dr. Teodorico, que essa coisa assim de preguiça do homem, eu particularmente não acredito. O homem não teria preguiça
de buscar exatamente ajuda nesse aspecto. Ele pode ter realmente a vergonha, né, os tabus da vida, a vergonha, enfim. Mas preguiça eu não acredito. Mas, doutor, o que é disfunção erétil? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ariel. Mais uma vez, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, Seccional Alagoas, eu agradeço o convite a você e à TV Mar para que a gente possa esclarecer mais esse tema, que eu acho que é de muito interesse, não só aos homens, como se havia antecipado, mas como também às mulheres, pois a saúde do casal passa por uma vida sexual muito de qualidade. Correto. Né? A disfunção erétil é importante conceituar. Às vezes, um paciente vai no consultório porque teve um episódio de não ereção, né? Ele não conseguiu ter ereção, não conseguiu ter tumescência que permitisse penetração, não conseguiu ter rigidez peniana, e ali ele desespera e vai no consultório, doutor, eu estou com disfunção erétil. Não é bem assim. Então, uma única vez não caracteriza-se a disfunção erétil? Não. A última diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia conceituou disfunção erétil como episódios recorrentes ou persistentes de não ereção, ou seja, uma ereção que não permitisse penetração por um mínimo de 3 meses. Então, um ou outro episódio onde não se consiga a ereção, de forma nenhuma é classificado como disfunção erétil. Interessante, rapaz. Então, são 3 meses para poder realmente, de uma certa forma, classificar como uma disfunção erétil. Isso. Agora, quais são as causas desta doença? Quais as causas, né, que levam o homem a ter a disfunção erétil, ou seja, a impotência sexual? Porque eu acho que quando mexe nesse aspecto do homem, eu acho que é meio que acaba com a vida do homem, Exato. né? Quais são as causas, doutor? A disfunção erétil, ela não pode ser individualizada na genitália, no pênis, né? Eu estou com disfunção erétil, então eu vou examinar teu pênis. Não é uma condição simples assim. A disfunção erétil, ela é uma condição psicossomática e vários fatores hão de ser avaliados. Tem-se uma estatística e a comunidade internacional tem observado o aumento da incidência, da prevalência e da incidência de disfunção erétil nos homens. Acredita-se que hoje, em torno de 20% dos homens acima de 20 anos terão ou tiveram alguma experiência associada à disfunção erétil. E nós temos vários fatores associados a isso. E é interessante que a gente tenha esse tempo necessário de pesquisa desses fatores nesse paciente. Então, a disfunção erétil ela pode ter como causas desde uma depressão, você havia me elencado anteriormente, eu estava vendo o início do teu programa, até uma condição orgânica, somática mesmo, de uma vasculopatia, ou seja, de um prejuízo da vascularização de um pênis, de uma neuropatia, que é o prejuízo da inervação do pênis, que pode ter como causas subjacentes diabetes, hipertensão, dislipidemia. Então, nós retornamos muitas vezes nas condições crônicas em medicina a todas aquelas condições dos maus hábitos de vida, digamos assim, né? Ou seja, nós vivemos uma sociedade que está adoecendo cada vez mais e hoje se tem um dado interessante acerca de disfunção erétil em relação à cardiologia. A cardiologia tem identificado quadros de disfunção erétil como o estopim, o gatilho inicial que lhe leve à investigação cardiovascular, porque muitas vezes é o primeiro evento em pacientes acima de 45 anos antes de um AVC ou de um infarto. Muito interessante, rapaz. Então, eu ia exatamente perguntar o que leva a essa falta de circulação. Vou falar do meu jeito, né? Essa falta de circulação sanguínea direcionada ao pênis, que, consequentemente, provoca a disfunção, a impotência sexual, né? Enfim, a gente viu exatamente que aí vem a alimentação, né? A qualidade de vida, a alimentação, o estresse, quer dizer, muitas atividades diárias, vai levando também, exatamente, são as causas também que podem levar a uma disfunção erétil. No cômputo geral, quando um paciente vai ao consultório, eu tenho que classificá-lo em 3 possibilidades de diagnóstico, né? De forma didática. Ou ele tem uma disfunção erétil psicogênica, ou seja, tem um componente psíquico mais prevalente ou totalmente prevalente, transtorno de ansiedade, depressão, né?
que é muito comum no jovem, transtorno de ansiedade associado à disfunção erétil. Às vezes uma parceira nova, ele quer mostrar um desempenho e aquilo desencadeia um estímulo nervoso que impede uma ereção satisfatória, que a gente chama de estímulo adrenérgico. Isso deve ser muito comum, né, doutor? É muito comum. Deve ser muito comum, É muito comum. E a outra condição, que seria o outro polo do diagnóstico, seria orgânica. Aí sim, em pacientes acima de 40, 45 anos, onde se tem início ou maior prevalência as doenças crônicas, né? Você tem a maior prevalência de hipertensão, de diabetes, de obesidade, o tabaco e o álcool também estão associados com grande frequência. Todos esses fatores que desencadeiam prejuízo, tanto a vascularização, que é a circulação do sangue no pênis, como a inervação. Não existe ereção sem estímulo nervoso, como também não existe ereção sem entrada, sem afluxo de sangue no pênis pelos vasos. Interessante, muito interessante. Eu estava vendo que na medicina, a ADE, que é a disfunção erétil, ela é definida como a falta, olha que coisa interessante, falta de habilidade masculina. Como é que é isso? Então, possivelmente uma falta também de habilidade pode levar a uma disfunção. Então, significa dizer que a ereção, por exemplo, depende de uma certa habilidade. Interessante. A habilidade no que tange essa terminologia muito provavelmente está associada à perspectiva de ereção. Então, a disfunção erétil, nós aqui não estamos tratando de orgasmo e ejaculação. A disfunção erétil é a dificuldade efetivamente de ereção que permite a penetração. Então, o pênis que não tem ereção, ele não está apto à penetração. A priori. Isso aí é o desespero do homem, né? E aí entra o desespero, por isso que alguns, quando acontece a primeira vez, já vai procurar logo o médico, dizer que está com problema, vai morrer, está com um problema seríssimo. Procuram outra para ver se é a esposa ou a parceira. Aí é complicado. E muitas vezes já chegam nessa condição e se persistindo os quadros de disfunção erétil e hão de ser pesquisados e efetivamente tratados. Pois é, eu quero até mandar um abraço para o meu amigo Ferreira, né? Ele que tem 89 anos de idade, mas disse que é o cara, que é carioca, tal. E eu não vou usar o termo, né, Ferreira, que você usa para mim. O doutor acabou de falar que tem alguns que procuram, por exemplo, uma segunda parceira, uma outra mulher, para ver se o problema está na mulher. E aí combina um pouco com aquela a sua tese lá, né? E depois a gente vai conversar pessoalmente sobre isso. Gente, olha, existem alguns cuidados, doutor. A gente tem uma imagem, Bruno, para mostrar agora. Existem alguns cuidados que o homem pode ter para evitar a impotência sexual. O senhor falou aí da questão da circulação, coração, alimentação, qualidade de vida. Tudo isso, tendo um certo cuidado, investindo um pouco na vida pessoal, na qualidade de vida, pode-se evitar a disfunção erétil. E o senhor já pode também comentar sobre essas imagens. Não se tenha dúvida. Essa é uma imagem anatômica do pênis. Você vê naquele corte transversal, o pênis ele tem 3 corpos. Os 2 corpos acima que nós chamamos de corpos cavernosos. E aquele corpo abaixo é chamado de corpo esponjoso. Aquele corpo abaixo daquela imagem transversa, ela só serve na realidade para a via miccional. Ele contempla a uretra ali dentro. Certo. Os 2 corpos que desencadeiam a ereção são aqueles 2 corpos cavernosos. Se você vir a imagem ao lado, à esquerda de quem vê, você observa que você tem vasos, ou seja, você tem ramos vermelhos e azuis ali. Certo. E ali ele está denotando os vasos de afluxo, ou seja, os vasos que entram sangue no pênis e os vasos que drenam esse sangue do pênis. Ele está na parte superior do pênis. Exatamente. Então, observe, as artérias que determina a entrada de sangue no pênis são aquelas que estão dentro dos corpos cavernosos, naquele corte transverso, aqui à direita de quem vê. Certo. Entendes bem? É importante essa imagem anatômica para que a gente tenha a real noção da integridade vascular. Eu tenho de ter artérias, eu tenho de ter veias patentes para desencadear uma ereção fisiológica. Quem determina a dilatação dessas artérias é estímulo nervoso. Então, eu tenho de ter integridade neurológica também. E, na grande maioria das vezes, quem desencadeia uma ereção fisiológica é um evento psíquico, é um estímulo audiovisual, eventualmente olfativo e, em algumas vezes, reflexogênico, ou seja, o tato na genitália. Entretanto, você pode ter efetivamente uma ereção com estímulos eminentemente audiovisuais ou psíquicos, de sorte que
É esse estímulo nervoso cortical que desencadeia a dilatação das artérias penianas e promove a ereção. Então, não é um fenômeno simples, localizado no pênis. É por isso que a gente costuma associar e dizer que é um fenômeno psico-orgânico ou psicossomático. Então, vamos lá, doutor. O indivíduo foi detectado, né, com disfunção erétil. Tem tratamento? Quais os tratamentos? Tem tratamento. Primeiro passa pelo diagnóstico, como lhe havia dito. Eu tenho que alocar esse paciente em um de dois grandes grupos. A condição dele é psicogênica ou a condição dele é orgânica ou somática. Sendo um jovem abaixo de 35, 30 anos, grande maioria das vezes se trata de uma disfunção erétil psicogênica. Até pouco tempo atrás, esse paciente era encaminhado para a psicoterapia, que não era um troço fácil de resolver a priori, por ser de médio e longo prazo. É interessante que se tenha muitas vezes, mas a resposta não se dava de pronto. Muitas vezes, nesses pacientes, nós fazemos inibidores de fosfodiesterase tipo 5, que são essas drogas conhecidas, sildenafila, vardenafila, como teste terapêutico, ou seja, é uma promoção de reaquisição de confiança. Ele não acredita que vai ter ereção mais. Você vai dizer, você vai tomar essa medicação e você vai ter ereção. E ele tem ereção, ele readquire confiança. Ué, o doutor estava certo, o problema é psicológico, né? Não é orgânico. Então, isso nos foi interessante, não tirando o mérito da psicoterapia, entretanto, se tem uma resposta mais pronta, mais ágil. O paciente que tem uma disfunção erétil orgânica, geralmente se dá a partir de 40, 45 anos, eu tenho de pesquisar questões subjacentes a esta disfunção erétil. Eu tenho de pesquisar hipertensão, eu tenho de pesquisar diabetes, eu tenho de pesquisar a existência ou não de obesidade, dislipidemia e as questões hormonais. Muitas vezes um paciente desse tem uma deficiência androgênica, antigamente conhecida como andropausa, e hoje se denomina deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que com a pura reposição hormonal, ou a simples reposição hormonal, esse paciente volta a ter vida sexual, então, sem precisar de qualquer auxílio de droga. Então, doutor Teodorico, parece que para se resolver não é tão complexo, não é tão difícil. Diagnosticou o problema e qual é o percentual de sucesso? Qual o percentual de sucesso quando se identifica que o paciente tem a disfunção erétil? Qual é o percentual de sucesso, de um modo geral? Para que a gente possa falar de percentual de sucesso, Ariel, é interessante que a gente fale das linhas de tratamento. Certo. Como a gente havia comentado anteriormente, nós temos 3 linhas de tratamento. A primeira linha de tratamento, seja psicogênica, ou seja orgânica, ou somática, é com droga. São essas drogas orais, que de uma classe que nós chamamos de inibidores de fosfodiesterase tipo 5, mas me permita dizer, não é merchandise, do Viagra. São os descendentes do Viagra e o próprio Viagra, mas tem várias outras drogas depois dela. Essas drogas deram um impulso muito grande no tratamento da disfunção erétil e tem uma taxa de sucesso altíssima, acima de 90%, no cômputo geral. Entretanto, quando se tem falha dessas drogas, aí entra as 2 linhas subsequentes. A segunda linha, que a gente tem uma imagem aí. Tem imagem, Bruno, para a gente ver? Vamos dar uma olhada aí. A segunda linha ela é composta por duas terapêuticas. Uma é essa, que é a injeção intracavernosa. É um vasodilatador potente, chama prostaglandina A2, ou prostaciclina. É uma droga que, quando injetada no corpo cavernoso, ela desencadeia uma vasodilatação local. Aí você poderia... Exatamente ali em cima, o senhor mostrou na imagem anterior. Ela deve ser injetada no corpo cavernoso, lateralmente na base do pênis, evitando aqueles pontinhos azuis e vermelhos na imagem superior, que são os vasos e nervos, para que você não tenha hematoma. A agulha é uma agulha de insulina. Vai sair aplicado pelo médico. Aplicado pelo paciente, autoaplicação. O próprio paciente. Você aplica a primeira vez, ensina o paciente o local de aplicação e ele tem uma duração em torno de 1h30 após a injeção. Certo. Então, todas as vezes que ele for ter a relação sexual, ele tem que injetar. Isso. Esses casos, eles se prestam muito naqueles pacientes que têm a vascularização peniana íntegra e têm uma lesão neurológica. Certo. Então, eventualmente, pacientes que submeteram a cirurgias de próstata, mas tem patência vascular, ou seja, chega sangue no pênis que propicia ereção, mas ele teve uma lesão neurológica consequente à prostatectomia. Você pode tentar essa ereção, e essa ereção fármaco-induzida, que é induzida por fármaco, é muito semelhante à ereção fisiológica do paciente.
Uma vez não sendo possível, não tendo êxito a injeção intracavernosa ou a vácuoterapia, que é a pressão negativa, que pode ser criada ao redor do pênis para ter um influxo de sangue no pênis de forma passiva. No Brasil não se tem grande experiência com isso, mas os americanos o fazem com certa frequência. Aí você partiria para as próteses como terceira linha. Tá, então esse que o senhor acabou de falar é o chamado enrijecimento por sucção? Pressão negativa. Pressão negativa, né? Exatamente. Que aí vai ser provocada exatamente Se aplicaria um equipamento de vácuo ao redor do pênis para promover o enchimento peniano por uma pressão negativa externa. Mas nós temos pouquíssima aceitação disso no Brasil. Talvez o brasileiro não tenha experiência para passar ali 20 minutos esperando esse enrijecimento peniano. Doutor, todos os tratamentos, né? A parte psíquica, a parte de irrigação sanguínea, enfim, tudo foi tentado e não se conseguiu. Pronto, acabou, o paciente não vai conseguir mais ter a alegria, né, do sexo, né? O brinquedo dele já não funciona mais absolutamente, e aí acabou-se, não tem mais solução ou ainda existe solução? É aí onde entra a terceira linha de tratamento. A terceira linha de tratamento é o tratamento com prótese, que a gente tem outra imagem aí. Vamos ver aí. Esse é um exemplo de uma prótese que nós chamamos de inflável. Se tem basicamente dois tipos de prótese. A prótese maleável, que ela mantém, é semirrígida, ela mantém o pênis em ereção, você pode colocar o pênis de um lado ou de outro, ela tem 2 cilindros apenas, entretanto ela tem um desconforto que você não vai poder usar sunga mais, porque fica aparecendo o pênis sobre ereção, e tem essa prótese, que é uma prótese inflável, que ela é extremamente fisiológica, no ponto que você infla e desinfla aqueles cilindros que são alocados dentro daqueles corpos cavernosos que nós havíamos colocado anteriormente. Daí como é que vai inflar essa prótese? Você, eu não entendi muito. Você observa que ela tem um cilindro dentro do corpo peniano, embaixo no escroto ela tem uma válvula, e no pubis, lá em cima, ela tem uma bola. Está vendo aquela bola ali? Aquilo ali tem o componente de solução que é injetado pelo PUP, pela bomba, dentro dos cilindros nos corpos cavernosos. Então ele pode ter ereção e detumescência a depender do acionamento ou não daquela bomba no escroto. Certo. Entretanto, isso é interessante que nós digamos, é a terceira linha de tratamento. Uma vez não se isso aí é o estágio recurso. Final, né? Uma vez não se tendo sucesso com droga oral, uma vez não se tendo sucesso com droga de injeção intracavernosa, se parte para a prótese. Porque a ereção com a prótese é maravilhosa para quem não tem opção. Mas o paciente que tiver ereção com droga oral ou ereção fármaco-induzida, ele tem uma ereção, obviamente, de melhor qualidade do que a prótese. Você tem um enchimento peniano por sangue, você tem temperatura peniana, o que na prótese não teria. Certo. Agora uma pergunta que não quer calar, né? O indivíduo não teve nenhum sucesso com os tratamentos anteriores, partiu para a prótese peniana. E consegue-se chegar ao orgasmo? O homem que usa prótese peniana, ele chega realmente ao orgasmo? E qual a qualidade desse orgasmo? Depende de algum fator? O orgasmo não é um evento eminentemente genital, é cortical, é cerebral, né? Então, o orgasmo ele chega. Não se tem dificuldade quanto a isso. Obviamente, se ele tiver uma condição cirúrgica, uma prostatectomia por câncer de próstata que levou ele à disfunção erétil, ele já não teria efetivamente a ejaculação, porque os ductos são seccionados, então ele não teria ejaculação. Mas... Com prótese ele não tem ejaculação? Não. Se a causa da disfunção erétil foi uma prostatectomia radical, que é uma condição relativamente frequente, cirúrgica, ele deixa de ter ejaculação. Ah, tá, entendi, desculpa. Mas certo. Continua tendo orgasmo. A disfunção erétil por outras condições que não cirúrgica, onde você tem continuidade das vias ejaculatórias, a ejaculação permanece também. Doutor Teodorico Fernandes, eu gosto nos meus alimentos botar catuaba, guaraná, amendoim, guaraná em pó, amendoim.
Isso realmente ajuda na ereção, né? Como, não sei se é um mito, mas dizem que ajuda, né? Isso é verdade? Dá para o senhor falar um pouquinho sobre esses alimentos, que eu tenho certeza que alguns homens estão ali perguntando, doutor, o amendoim, a catuaba, o guaraná em pó realmente ajuda na ereção? Não vou lhe devolver a pergunta para não lhe constranger, senão você teria de responder a mim se deu certo ou não. Mas efetivamente não é uma orientação que nós tenhamos de forma absoluta. Obviamente, algumas dessas drogas, elas aumentam o espaço de vigília, né? Lhe tornam mais atento especificamente, mas nenhuma associação específica à ereção. Quanto à ereção, como para a grande maioria das doenças crônicas, uma vez que existe uma associação frequente entre elas, é interessante que a gente frise mais uma vez necessidade de hábitos de vida saudáveis. Né? Eu ia pedir, a gente já está terminando o programa, eu ia pedir uma receita milagrosa, né? Mas eu tinha certeza que o senhor ia falar que não existe receita milagrosa. E até porque, depois de toda essa explicação, eu não ia correr esse risco de pedir aí para os nossos telespectadores uma receita milagrosa. Na receita milagrosa é sentir alguma dificuldade e, se continuar sentindo a dificuldade, não tenha mais vergonha, não tenha mais nenhum tipo de vergonha mesmo, né, de ir no médico e discutir, conversar, porque o que eu acho legal e me deixa até um tanto emocionado é quando a gente percebe que há jeito, há solução, né? É só procurar o especialista e realmente você vai estar muito mais feliz, muito mais alegre, né, com a sua parceira, né? E não só relativo à disfunção erétil, como na vida, mente sã, corpo são. Né? Então, buscar hábitos de vida saudáveis, no intuito que você permaneça mais tempo nesse mundo, mas com qualidade de vida. É interessante viver mais, mas viver bem. Viver mais e não viver bem talvez não seja uma conta muito atrativa. O senhor me parece que nesse feriadão agora foi para brincar com cavalo, com boi, com mato, com roça. Essa é a minha psicoterapia. Você tem de buscar na vida intervalos, de pelo menos eu penso, aí vou falar experiência própria, de 15 dias você tem que ter uma fuga para ti, daquilo que te agrada, né? Então, eu a cada 15 dias, eu me refugio junto a esses animais que gosto, e isso é a minha psicoterapia. Pois é, eu quero agradecer ao Dr. Teodorico Fernandes, né? Ele que é urologista e é presidente, né, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Sociedade Brasileira de Urologia. Na Seccional Alagoas. Seccional Alagoas. Então, um abraço aí a todos os urologistas, né, de Alagoas, que não deve nada para nenhum outro estado brasileiro, e vou dizer mais, nenhum outro país, né? Parabéns aí para todos e que continue ajudando os homens a terem alegrias, né? Muitas alegrias. Obrigado mesmo. A gente vai marcar outras vezes para a gente falar de outros assuntos, porque com certeza isso tem elevado a autoestima dos alagoanos, das alagoanas, tá bom? Gente, o número de postes derrubados por veículos aumentou em Alagoas. Dados da Eletrobras apontam que foram 153 ocorrências registradas no primeiro trimestre do ano passado, enquanto este ano, no mesmo período, já foram derrubados 211, uma média de 2,4 por dia, segundo a Eletrobras. O cálculo do valor de cada poste derrubado é feito de acordo com o número de equipamentos danificados, mas varia ali entre 5 mil e 20 mil reais. Portanto, os motoristas tenham cuidado, porque atrapalha a vida de todo mundo aí, né, quando estiver dirigindo, para não estar derrubando os postes, né? E Arapiraca ganhará em breve mais um reforço no abastecimento de gás natural. Hoje o governador Renan Filho assina a ordem de serviço para a conclusão do gasoduto Penedo Arapiraca. A obra é orçada em 41 milhões, sendo que 20% desses recursos são oriundos da Algás e a outra parte vem de financiamentos. A construção está programada para ter início no mês de julho e deve ser entregue em 2 anos, tá certo? Em 2 anos. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por você permitir que o doutor Teodorico Fernandes, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mar, né, todos estivessem aí na sua casa por alguns minutos. Não pegue, se possível, nesse controle agora, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã, se ele, Papai do Céu, nos permitir. Tchau, tchau.